Boa noite, a paz de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Jezabel. A história de Jezabel é narrada através do livro de Reis, capítulo 16, versículo 29, que fala do reinado de Acabe de Israel e o casamento com Jezabel. Jezabel casou-se com Acabe, rei de Israel, e a sua história é narrada pelo livro de Reis. O rei Acabe, ele reinou por 22 anos. Jezabel foi filha de Etbaal, dos Sidônios. Ela era de origem fenícia. Acabe tomou por mulher Jezabel e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também fez um poste ídolo, maneira que cometeu mais abominação ao Senhor. Jezabel, ela exterminava os profetas do Senhor. O poste ídolo era um nome dado a uma imagem feita em homenagem a Azera, considerada pelos cananeus como sendo uma deusa mãe. Normalmente, essa imagem ficava exposta junto com a de Baal. Em um determinado momento, Elias, o profeta, ele se apresenta a Acabe. Acabe ele está junto com o mordomo dele, procurando ervas, porque naquele tempo, naquele momento, tinha uma seca sobre Israel, que Elias já tinha predito isso. E Elias vai de encontro a Acabe, e ele manda juntar todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também manda ir de encontro os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de poste ídolos que comiam na mesa junto com Jezabel. Jezabel, ela era uma profetisa e uma idólatra de Baal. Então ela trouxe para o meio de Israel essa idolatria para o povo. E o Senhor levantou Elias e usou de Elias para trazer de volta Israel ao nosso Senhor, o Deus de Isaac e de Jacó. Estando todos no Monte Carmelo, Elias diz ao povo: Até quando cocheareis entre esses pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. O povo nada respondeu. Então Elias ele propôs um desafio. Ele tomou-se 2 novilhos, dividiu os novilhos em pedaços e colocaram sobre lenha e o altar. E Elias disse que o Deus que respondesse por fogo, esse era o Deus. Os profetas de Baal se moviam ao redor do altar que tinham feito, invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia. E fizeram isso diversas e diversas vezes e nada acontecia. Eles se moviam, se retalharam com facas e lancetas, segundo o costume deles, até derramarem sangue. Eles clamavam aos deuses de Baal e nada acontecia. E por isso foi se estendendo, e tudo isso diante do povo de Israel. Elias até zombou deles, dizendo: Os deuses estão dormindo? Esses deuses estão viajando? Estão meditando? Ou estão atendendo outras necessidades? E nada acontecia. Chegada a hora, Elias tomou 12 pedras, representando as 12 tribos dos filhos de Jacó, e restaurou o altar do Senhor. Armou a lenha, dividiu o novilho, encheu de água 4 cântaros e derramou sobre o holocausto, sobre a lenha. E repetiu 3 vezes, de maneira que a água corria em volta do altar. Então ele encheu os cântaros de água e colocou 3 vezes em torno do holocausto, da lenha e das pedras. Então Elias clamou ao Senhor, e o Senhor, nosso Deus, respondeu com fogo. E esse fogo que desceu do céu, ele consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o holocausto, consumiu a terra e consumiu a água. O povo, vendo isto, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor de Israel é o nosso Deus. Então, diante desse desafio, Baal foi desmoralizado e o povo lançou mão dos profetas de Baal e nenhum deles escapou com vida. Todos eles foram mortos sobre a espada. Tá? Então, nesse momento, depois de tudo que aconteceu, Acabe fez Jezabel saber tudo que Elias fizera.
e a morte dos profetas de Baal à espada, que era a idolatria dela, era a religião de Jezabel. Então, Jezabel, por ser uma mulher muito má, idólatra, e ela já tinha matado e perseguido muitos profetas, ela manda um mensageiro até Elias e fala para Elias: fazem-me como os deuses, como lhes prover, se amanhã a estas horas não fizer eu tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo Elias salvar a sua vida, ele fugiu para o deserto. Em um determinado momento que ele já tinha caminhado bastante, ele sentou embaixo de um cimbro, acredito que seja uma árvore, e pediu a morte para si, por medo de Jezabel. Mas ele foi amparado por um anjo do Senhor que cuidou dele e deu de comer e beber a ele. E foi passando o tempo. Em um determinado momento, relata-se que Acabe, o esposo de Jezabel, rei de Israel, ao lado do palácio tinha uma vinha, e essa vinha pertencia a Nabote. E Acabe desejou aquela vinha, fez uma proposta para Nabote vender aquela vinha para ele, porque ele queria fazer da vinha uma horta que ficava ao lado do palácio. Mas Nabote se recusou a vender porque aquela terra era por herança de seus pais e não se vendia terra por herança. E Acabe se desgostou daquilo, ficou desgostoso, entristecido, e naquele dia ele não comeu o pão. E Jezabel viu aquilo e perguntou para ele o porquê que ele estava desgostoso. E ele contou que ele queria comprar a vinha, mas Nabote não vendeu. Só que Jezabel, ela trama contra Nabote. Então ela envia cartas em nome de Acabe para os nobres e anciões da cidade e convoca que os anciões tragam Nabote à frente do povo. E ela também contrata 2 homens malignos para testemunhar contra Nabote, dizendo que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E naquele tempo, esse tipo de blasfêmia contra Deus, a sentença era o apedrejamento. E então Nabote foi apedrejado e morto. E a terra dele, que era a vinha dele, foi dada para Acabe. Então Jezabel, depois de tudo isso, ao saber da morte de Nabote, ela chama Acabe e fala: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, que não vive mais. Sabendo disso, Elias, a mandado do Senhor, ameaça Acabe e Jezabel. Assim diz o Senhor: mataste ainda por cima tomaste a herança? Dileis e mais, assim o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentre os muros de Jezreel, que é o palácio, a cidade. Acabe se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Jezabel instigava, que fez grandes abominações segundo os ídolos. Em 2 Reis, no capítulo 9, versículo 30, relata a morte de Jezabel. Cumpre a profecia de Elias. Um comandante chamado Jeú matou o filho de Jezabel, Jorão, e tomou o palácio. Quando isso estava acontecendo, Jezabel, ela pintou em volta dos olhos e foi para a janela e olhou. E ao entrar no palácio, Jeú viu Jezabel pela janela e determinou que jogassem Jezabel pela janela, e assim o fizeram. E o sangue dela salpicou as paredes e os cavalos atropelou Jezabel. Por ser uma rainha, foi determinado que fizessem o sepultamento e que fossem atrás, trouxesse o corpo de Jezabel, mas somente encontrar a caveira, os pés e as mãos, porque os cães devoraram o corpo dela. Mas assim fizeram o sepultamento. E a história de Jezabel, resumidamente, seria essa passagem por Reis. Aqui fala-se muito sobre a idolatria, né? Porque ela trouxe a idolatria no povo de Israel, ela trouxe a cultura do Deus Baal sobre Israel, ela perseguiu e matou, dizimou muitos profetas, mas através de Elias o Senhor restitui
a aliança com o povo. E tem uma passagem que fala, né? Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente. Quando eu estava lendo, né, que eu estava pesquisando, quando me deram essa palavra de Jezabel, eu confesso que fiquei bem assim, intrigada, né? Curiosa para saber qual que é a mensagem, porque sempre se fala-se muito de idolatria, porque ela trouxe a idolatria, ela foi uma mulher muito má. Mas aqui eu entendo que também é a questão do jugo desigual, porque Acabe era o rei escolhido de Israel, ele era o escolhido por Deus, e ela, por ser de outro povo, ela trouxe os costumes e a idolatria no meio do povo. E esse jugo desigual tornou-se Acabe um rei manipulável. Então, eu acredito que ela teve muita influência, a própria Bíblia diz que ela instigava muito o rei. Então, essa é a parte da Jezabel, e a mensagem que fica para aprendizado é sobre a idolatria, onde que o povo colocou o seu coração, a sua esperança, em que o povo de Deus se afirma hoje, e também para a gente pensar sobre o jugo desigual. Eu também pesquisei sobre outros irmãos falando sobre palavra, e uma parte eu ouvi sobre jugo desigual, que o jugo desigual pode ser um casamento, uma amizade, um negócio. Então, é tempo de nós, servos de Deus, vigiar nessa parte. Então, a minha parte é até aqui. Que Deus abençoe a todos.